Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece. Quando a gente está dentro do plenário, Pimenta, sabe, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando o presidente. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito, sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. Senhor presidente, senhores deputados, o que nos traz hoje aqui é um desaforo, uma ameaça de um indivíduo, um elemento que é chamado de Lula. Esse camarada quer visitar as nossas residências, nossas casas, quer falar, quer juntar um grupo de desocupados, vagabundos, para conversar com a nossa família, para conversar com a gente. Coronel Telhada, ex-comandante da Rota, hoje deputado em São Paulo. Aqui é o Coronel Lee. Ex-comandante do BOPE, do Paraná. O nosso modus operandi, Coronel Telhada, é o mesmo. A última vez que esse bando do MST e da esquerda vieram nos visitar, queriam conversar com a gente no meio do mato, foram parar no inferno. Então, Lula, mande a sua turma toda falar com a gente de novo. E aí vocês vão visitar os seus amigos que estão lá. É esse o nosso recado. Obrigado, presidente. Os deputados têm casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Ô Lula, vai lá em casa incomodar minha mulher, meus filhos e meus netos. Tô te esperando lá. Você e todo o seu bando. A hora que você quiser aparecer lá em casa, viu? Pode vir que a gente tá te aguardando. Pode vir quente que a gente tá fervendo. O deputado tem casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa. Pergunta a Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. O Lula ladrão
tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Pegar os seus quadrilheiros e dar o endereço dos deputados das casas dos senhores para que os sindicalistas possam ir na nossa casa. Aí tem mais. Ele disse assim: não vai só na casa não, vai conversar com a mulher do deputado, vai conversar com o filho do deputado. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula: não atravesse a escola dos meus filhos. E nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então não venha atravessar a escola de meus filhos, não venha tentar abordar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Sotomayor. Em discurso, Lula incitou militantes de esquerda a mapearem os endereços das casas dos deputados e irem em grupo incomodar as mulheres e os filhos dos parlamentares, pois, segundo ele, isso faria mais efeito do que participar de manifestações em Brasília. O pedido ao STF foi distribuído ao ministro Ricardo Lewandowski. Os deputados defendem que Lula seja preso por incitação à prática de crime de assédio para intimidar famílias e parlamentares e por ameaçar com violência o Estado democrático de direito. A expectativa é que ele receba o mesmo tratamento dado ao deputado Daniel Silveira. Para Zambelli, qualquer outra resposta a esse pedido seria um exemplo de injustiça. Inclusive, na nova Lei de Segurança Nacional, existe a incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, levando em consideração que Lula fez um vídeo, é importante que nós digamos aqui que ou o STF manda prender o Lula no seu eterno flagrante por ter tido um vídeo filmado com ameaças que a gente está pedindo para que sejam investigadas ao Estado Democrático de Direito contra deputados que representam o povo e por ele está ameaçando o Estado Democrático de Direito e o próprio povo representado por nós. Ou o STF prende o Lula, ou então o STF retira a ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas. Pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Então, ou eles fazem isso com relação ao Lula, ou então retira aqui a queixa contra o Daniel Silveira. Também foi solicitado que Lula mantenha a distância dos parlamentares e que seja impedido, inclusive, de falar com eles. Nós solicitamos cautelarmente que ele mantenha a distância dos deputados, inclusive distância de 300 metros de qualquer parlamentar, das suas residências e da sede do Congresso Nacional. Com exceção de um ponto. Houve, por parte de alguns parlamentares, o pedido de que o Lula seja convocado para poder se explicar aqui, pessoalmente, no Congresso Nacional. Aí ele estaria, nessa exceção, ele poderia vir. Mas, caso contrário, manter distância de qualquer parlamentar de suas residências do Congresso Nacional. Os deputados ainda falaram que é necessário que o ex-presidente seja responsabilizado em todos os casos. Se houver dano às famílias e às residências dos parlamentares e até nas situações que possam afetar apoiadores que seguirem os conselhos de Lula e sofrerem alguma consequência por conta de uma abordagem violenta. O STF deve encaminhar agora o pedido para que a Procuradoria-Geral da República recomende o arquivamento ou a manutenção do processo.